fechar o nosso tópico 3 do programa, vamos lembrar que ele foi subdividido numa primeira parte que apresentou conceitos básicos e a estrutura do mercado cambial, e uma segunda que apresentou alguns modelos de determinação da taxa de câmbio. No que se refere aos conceitos e à estrutura do mercado cambial, é sempre importante lembrar que nós temos uma diferença entre o que é a taxa de câmbio nominal, a taxa de câmbio à vista, aquele preço que nós enxergamos no mercado, sempre lembrando que não há um único preço, há distintos preços, em determinado momento é uma média, né? Assim como, e também tem um preço de abertura e de fechamento de mercado. É uma média porque os preços, quando são livremente negociados nos mercados, cada agente vai cobrar um preço e eu vou ter uma apuração. No caso do Brasil, o Banco Central apura qual é aquela média transacionada. Dependendo do cliente, vai ser um preço, varejo um preço, atacado outro preço. Já o conceito de taxa de câmbio real, eu estou aplicando algum modelo teórico, por exemplo, a paridade de poder de compra, para deflacionar aquele valor. Quando eu também estou falando de taxa de câmbio, eu posso estar olhando um par de moeda, uma moeda frente à outra, então uma taxa bilateral. Ou eu posso estar olhando uma moeda frente a uma cesta de moedas, descontando as respectivas inflações. Então eu estou calculando uma taxa que é multilateral ou efetiva. Então é importante que nós tenhamos sempre um conceito básico, lembrando que a taxa de câmbio é o preço da minha moeda frente a uma outra moeda. Também tem que lembrar a ideia de depreciação e apreciação, que tem a ver com respeito à nossa moeda. Se eu preciso de mais unidades da minha moeda para comprar outra, a minha moeda está se depreciando. Às vezes nós falamos a taxa de câmbio se depreciou. A taxa não se depreciou, no caso a taxa até se aprecia, porque ela sobe na forma como nós a lemos normalmente. Porém, a nossa moeda se deprecia, não a taxa. A taxa é o preço, é o nome que nós damos ao preço. Ou também enfatizamos as diferentes estruturas. Uma coisa é o mercado primário, é a transação entre os compradores e vendedores de moeda, os intermediários financeiros e os seus clientes. O mercado secundário é o mercado interbancário, ou seja, os bancos vendendo moeda estrangeira uns para os outros. É aqui que, em geral, a autoridade monetária intervém comprando e vendendo divisas. E nós temos os contratos derivativos, que afetam muito o comportamento dos preços. Num país como o Brasil, então, há mais transações, nós mostramos os dados, no mercado de derivativos cambiais, particularmente os mercados futuros, do que no mercado à vista por razões institucionais, a forma como o nosso mercado é regulado. E vimos também vários indicadores e números, mas o mercado de moedas é o maior mercado do mundo. O maior valor transacionado de contratos tem a ver com contratos de moedas, de swaps, de derivativos de moeda e juros, mas basicamente envolvendo um conjunto de operações de arbitragem, operações de hedge com moeda. Então o volume de transações cambiais excede em muito nas transações reais de comércio, de bens e serviços e mesmo de transferência de propriedade de ativos financeiros. Existem muitos modelos de determinação da taxa de câmbio. Nós enfatizamos aquilo que aparece em geral nos nossos manuais de graduação de economia. A paridade de poder de compra, que diz que a taxa de câmbio no longo prazo depende da relação entre o nível absoluto de preços domésticos e estrangeiros. Quando nós acoplamos uma explicação para esses preços, como sendo uma explicação monetária, nós estamos no universo dos modelos monetários de determinação da taxa de câmbio. Então, se a oferta de moeda doméstica sobe frente à estrangeira, tudo mais constante a demanda por moeda doméstica estrangeira, o nível de produção, por exemplo, P sobe frente a P estrela e E vai subir na mesma proporção. A paridade de juros é um modelo que olha por equilíbrio no mercado financeiro e vai dizer que em condições competitivas, concorrenciais, para ativos substitutos perfeitos entre si, o preço da remuneração de um ativo em moeda doméstica vai ter que ser igual à remuneração em moeda estrangeira, a depreciação da minha moeda frente à moeda estrangeira. Eu tenho uma taxa de juros onshore e offshore. Isso significa dizer que a variação esperada da taxa de câmbio é a diferença entre a taxa de juros doméstica e a taxa de juros estrangeira, se nós resolvermos para a variação esperada. O Krugman e seus coautores introduzem um modelo geral, em que a taxa de câmbio depende, por um lado, de fatores reais expressos em Q, então aqui choques de produtividade, mudança das estruturas de gostos e preferências, ou fatores monetários, dada a nossa paridade de poder de compra. Esses são alguns modelos.
Há uma enorme quantidade de modelos, não vamos nem problematizar tanto aqui. Há toda uma discussão sobre a eficiência desses modelos, em termos de prever o comportamento futuro da taxa de câmbio, quais os modelos mais ou menos eficientes. Um trabalho influente do Rogoff e do Mises nos anos 80 vai dizer que um indivíduo não treinado tecnicamente que fizer palpite sobre o comportamento futuro da taxa de câmbio pode ser tão ou mais eficiente para prever este comportamento futuro do que aqueles que usam modelos com distintos fundamentos. O Pilben traz evidências nesse sentido. Né? E que nesse aspecto talvez a melhor estratégia seja simplesmente tratar a taxa de câmbio como um preço financeiro, como um exercício econométrico de handle walk, né? Em que o comportamento da taxa de câmbio amanhã é o de hoje mais um choque aleatório. Né? Então, isso é um pouco do que se discute em termos de determinação da taxa de câmbio, e esse é um preço macroeconômico fundamental. Esses modelos que nós destacamos, eles são tijolinhos dos modelos de macroeconomia aberta que nós vamos ver lá no ponto 5 do nosso programa. E são uma porta de entrada. Quem quiser estudar mais, dominando bem as ferramentas desses modelos, pode facilmente ir migrando para modelos mais complexos. Né? Quem tiver interesse também na literatura empírica, uma rica literatura empírica sobre esse assunto. Então, vamos retomar um pouco disso no tópico 4 da nossa disciplina, como vocês vão ver, e também no nosso tópico 5, e também lá no tópico 6, botando história, né, para ver como é que essa taxa de câmbio se comporta em diferentes momentos históricos, em regimes de câmbio fixo, em regimes de câmbio flutuante, entre as principais moedas e na relação com as moedas periféricas.